Aqui mais um desafio, né? Eu estou feliz que a gente está voltando para a palavra, voltando para a Bíblia, que é a nossa essência, né? A nossa bússola. Quando a gente fala muito fora da Bíblia, a gente acaba falando besteira, né? Então, voltando para a palavra, nós vamos nos encontrando de novo, né? Guiados pelo Espírito Santo através da sua palavra. A gente então se propôs a começar a ler os evangelhos, né? Os evangelhos são compostos aí de 4 livros, né? Na Bíblia cristã. E o que é evangelho? A gente já falou bastante no estudo de Romanos. Evangelho, né, quer dizer boas novas, boas notícias, né? Então é o anúncio da chegada do Messias, o prometido Filho de Deus, também conhecido como Salvador, né? Então nós vamos ver que todas essas ênfases, né, sobre quem seria o Messias está envolvido aqui a partir de Mateus. Mateus tem um objetivo muito claro de mostrar que Jesus é o Messias, né? E ele é o Filho de Deus, né? O Rei e Salvador. Mas a gente vai ver que o entendimento da época era muito difícil dos judeus entenderem, né, o Salvador como uma pessoa como Jesus veio, né? Então esse é o desafio de Mateus. Ele vai falar para os próprios judeus como seria que na verdade Jesus é o Messias. Ele vai contrariar a expectativa de muita gente, né? As pessoas tinham uma expectativa bem diferente a respeito do Salvador, como nós ainda temos hoje, né? Qual a expectativa de Deus? Ah, Deus vai vir e vai destruir todo o mal da nossa vida, vai tirar a doença num sopro, vai tirar o problema num sopro. E a gente vê que Deus não nos trata assim, né? Deus vai nos moldando, nos cuidando, fazendo com que nós aprendamos aí nas dificuldades, nas lutas, né? E aí quando Deus quer, né? Ele é soberano, aí sim ele tira a doença, ele tira o problema. Então, dentro da soberania dele, Deus manda Jesus como um servo sofredor, né? Como alguém que veio ali na humildade. Então, contrariou a mentalidade de muitos ali que esperavam Jesus. Nós tivemos aqui, né, falando, misturando um pouco as coisas, e ao mesmo tempo é tudo nosso cotidiano, né? Nós tivemos aqui no Brasil uma expectativa muito grande, muita gente de Deus aí falando que o Brasil seria liberto, né, de forma sobrenatural, de todos os males aí da opressões, né, do inimigo e contra as doutrinas de doutrinação de gênero, né, de toda essa coisa louca que está acontecendo no mundo, que o Brasil seria liberto, né, de uma forma e que não voltaria às questões, vamos dizer, as doutrinas antigas aqui, né, do nosso país, de dominação de mente, de controle de informação, não viria, né? E as pessoas acharam que ia ser assim, um passe de mágica. E a gente viu que não é assim que Deus fez, né? Mas eu creio que Deus está no controle, fazendo do jeito dele, né? Tratando aqueles que perseveram. Uma coisa muito importante no Evangelho para quem é cristão é a perseverança. Nós estudamos isso em Romanos, né? A perseverança. Então Deus ele trabalha com uma perspectiva contínua. Não são pessoas imediatistas que conhecem a Deus. São pessoas que persistem conhecendo a Deus, né? Então os apóstolos ali, os seus seguidores ficaram 3 anos e meio com Jesus, né? No seu ministério, ali dormindo em lugares difíceis, né? A Bíblia diz que o Filho do Homem, né, Jesus, não tinha um lugar para reclinar sua cabeça, e os servos dele, aqueles que os seus discípulos, eles ficavam ali. Nós vamos ver que Mateus, esse assim suposto autor desse livro, toda a vamos dizer a doutrina, não, como é que eu chamo? Toda a história, né, a tradição, toda a tradição cristã diz que Mateus foi o autor desse livro, né? Mateus,
o apóstolo, né? Conhecido também como Levi, né? Em Marcos 2:14, chamado Levi, em Lucas 5:17, chamado como Levi. Então, ele teria recebido esse nome Levi, mas aqui ele é denominado Mateus, né, como autor do livro. Então, seria um dos apóstolos. E ele tem na sua vida, falando um pouco do autor, né, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, né? Ele cobrava imposto em nome do Império Romano. Então, por muitos, ele era como Zaqueu, né? Zaqueu, né, cobrador de impostos. Ele era um traidor, né? Ali do seu povo, né? Ele cobrava imposto para os dominadores ali, né? Para as pessoas que estavam, para o poder que estava ali dominando, oprimindo os judeus, né? Os judeus ali não eram livres nessa época, eles eram subjugados por Roma, como o mundo antigo, a maioria dos países eram, né? Em Mateus ele se aproveitava disso cobrando imposto. O que acontecia com os publicanos? Eles cobravam a mais, cobravam quanto queria, né? Não existia ali uma alíquota, né? Como tem hoje, né? Você tira ali 2% é imposto. Então você pega ali $100, $2 é imposto. Não era assim, né? Eles cobravam ali o que eles achavam, cobravam mais, cobravam. Eles tinham ali uma autonomia para acharcar o povo mesmo, né? Para, vamos dizer, maltratar o povo através dos impostos. Então esse era Mateus, portanto ele era uma pessoa bem-sucedida na sua atividade, né? Ali remunerada, né? No seu emprego, ele tinha um emprego muito bom, ele ganhava muito bem, tinha uma posição então na sociedade privilegiada, né? Sabendo que o mundo antigo, a maioria das pessoas tinha empregos precários, né? Era ali alguém que tinha uma terrinha ali e ali fazia a sua agricultura, tinha os pastores de ovelha, tinha outros que cultivavam algum animal, né? As lhamas ou os camelos. Então era uma sociedade ali ainda antiga com muitas dificuldades, né? E quem era o cobrador de imposto, então ele era um privilegiado, né? Ele tinha ali, ele trabalhava, ele ganhava do dinheiro, do esforço dos outros, né? Ele só chegava e cobrava, né? Mas um dia, Jesus passando ali na alfândega ali, né, onde ele estava, Jesus chamou ele, falou, vem, segue-me. Mateus largou tudo, né? Deixou seu emprego, deixou sua posição ali privilegiada e foi ser um aventureiro ali nas aventuras de Jesus, foi ser um servo de Jesus. Amém? Então Mateus nos ensina muito com isso, né? Ele era diferente de Pedro, de João, da maioria dos apóstolos que eram pobres e que poderiam retornar à sua vida antiga. Era fácil você deixar de pescar, né? Sendo ali Pedro, Tiago, João, pescadores, né? Era fácil para eles deixar de pescar e se Jesus acontecesse alguma coisa, né? Como Jesus foi crucificado, eles voltam a pescar, né? Então foi na época, né, que Pedro ali fraquejou na fé, ele voltou à sua vida ali, né? Ele começou a pensar em voltar para a sua vida antiga. Mas Mateus não tinha essa opção, né? Ele tinha abdicado ali da sua posição, ele não poderia voltar a ser um publicano. Então, essa é uma postura de uma pessoa convertida realmente, né? Sabendo o que queria, realmente impactada pela vida de Jesus. E ele sendo um romano, né? Ele sendo um judeu, né? De nascimento, ele se preocupa então em mostrar para os judeus que o Messias era Jesus, né? Então, qual que era o problema? Vamos falar um pouco sobre o problema da identidade do Messias, né? O, você vai ver Mateus aqui citando vários versículos do Antigo Testamento, né? E mostrando que Jesus se enquadra nas profecias, né? Do Antigo Testamento. Mas para o judeu, eles esperavam um rei, né? Um rei davídico, né? Ele vinha da descendência de Davi. Davi foi um rei glorioso, né? Muitas glórias chegou em Israel por causa das vitórias de Davi.
Então as pessoas imaginavam um rei semelhante a Davi. Só que além disso era um filho de Deus, né? Então vai ter aqui um versículo chave aqui, né? Logo nos primeiros versículos, Mateus vai citar Isaías 7,14, que fala da profecia de que viria Jesus, né? O Messias viria, né? Nascido de uma virgem, e seu nome seria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, né? Então imagina, Deus conosco, olha que bênção. Então eles imaginavam que seria um rei conforme Davi e a própria manifestação do poder de Deus na terra, né? Combinava com Jesus ou não combinava? Agora eu peço que vocês façam aí um exercício de se colocar na época no lugar desse povo. Oprimido, pagando impostos altos para um povo estrangeiro, sofrendo, ganhando pouco, trabalhando muito. E Deus, então, o Deus de Israel, promete que vai livrar eles como livrou o povo do Egito, né? Eles tinham na memória esse grande livramento de Deus ali no Egito e tantas outras milagres do Antigo Testamento. Eles conheciam seu Deus, eles falavam, quando o Messias vier, né, coitado dos romanos, né? Ele vai acabar com os romanos. E Jesus veio de uma outra forma, né? Jesus veio como um servo sofredor, como um Deus que ele liberta assim o povo, mas ele liberta da escravidão do pecado. Ele veio para libertar da escravidão das coisas materiais. Então ele não age segundo as perspectivas humanas. Ele não age segundo as perspectivas materiais. Ele age segundo o poder de Deus que vai libertando. Então Jesus, ele fala, né? Quando a primeira pregação, né, de Jesus, quando ele eu estou antecipando aqui algumas coisas, mas quando Jesus ele fala ali já ele é dado o pergaminho para ele começa o ministério, ele lê aquela passagem de Isaías, né, que ele veio para libertar os cativos, né? Então Jesus vem numa outra perspectiva. E o trabalho de Mateus, para a gente não antecipar, como dizem vocês aí, não dar spoiler, né? Ele veio com esse objetivo, amém? O objetivo era mostrar o Messias, o Filho de Deus e o Rei, né? Jesus era tudo isso. Então ele tinha esse objetivo quando ele escreveu esse livro, né? A data, para alguns, uns que acreditam que esse livro foi inspirado no Evangelho de Marcos, ou teve Marcos sendo escrito primeiro, acreditam aí que esse livro foi escrito em 60 e pouco depois de Cristo, né? Mas muitos acreditam que Mateus foi o primeiro dos evangelhos sinóticos, né? Sinóticos. Eu vou falar o que é sinótico já, tá? Então ele teria sido escrito ali em 45, mais ou menos, depois de Cristo. Então ele pode ter sido o primeiro dos 3 evangelhos, ou pode ter sido o segundo, vamos dizer assim. Amém? Não se tem certeza. A Bíblia, né? Nós vamos ver que o judeu não se preocupa com cronologia. Aqui você vai ver alguns milagres aqui numa ordem, em Mateus, em Marcos, em Lucas, você vai ver em outra ordem, né? Dando a impressão que tem uma incoerência ali de um texto para o outro. Mas não, é que eles não se importam com a cronologia, né? Não se importam com a parte científica, né, da coisa. A não ser Lucas, né? Que Lucas é mais histórico. Lucas ele age ali mais como um jornalista, como um médico, como um escritor mesmo. Ali parece que ele tem ali alguém que ele faz referência, que ele está escrevendo, para que essa pessoa tenha ali documentos, né, de que Jesus era Deus. Então Lucas tem uma preocupação diferente. Mateus não, Mateus está escrevendo para os judeus. Então ele vai citar muito o Antigo Testamento. Jesus é aquele que foi profetizado. Jesus é aquele que o profeta falou que viria. Amém? E então, só falando, antes da gente iniciar o texto mais um pouquinho, que é necessário dizer, é que então os 3 primeiros evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos,
né? O que é sinóticos? Eles têm a mesma ótica, eles partem da mesma ótica, da mesma visão, né? Então você vai encontrar ali entre eles as mesmas histórias, às vezes contadas ali com palavras diferentes, sobre vamos dizer, uma ênfase diferente, né? Então você vai ver Lucas, que era médico, né? Falando da crucificação de Jesus, ele dá detalhes ali, né? Da parte quando Jesus ele é perfurado, ele fala sobre como um médico, né? Das condições ali. E você vai ver Marcos, por exemplo, falando do Jesus, Marcos escreve para os romanos, né? Então Marcos ali ele vai falar como Jesus como um homem ativo, né? Como um homem assim, um servo, né? Perfeito que nunca parava. Então em Marcos Jesus está sempre fazendo alguma coisa. Acabou um milagre, ele já começa outro, ele já está ali, né? É a mentalidade romana, foi escrito para os romanos, né? Então, mas parte da mesma história, nenhum deles se contradiz, amém? Nenhum conta uma história que não é, mas tem interesses diferentes, né? É como se você olha uma coisa e alguma outra pessoa olha a mesma coisa, cada um vai ter, às vezes, um olhar diferente. Então, por isso eles são sinóticos, né? Eles têm a mesma ótica, mas com três leituras diferentes. O mesmo ponto de vista. Amém? Deixa eu ver aqui. Então, a gente parte... O contexto ali, a vida religiosa e política era junta do povo judeu. Amém? Então, os rabinos ali, os líderes religiosos das sinagogas, eles falavam como que o povo ia viver, eles falavam como seriam os impostos internos ali, né? O que cada um tinha direito, como que as pessoas tinham que orar, que se manifestar espiritualmente. E muitas vezes eles julgavam também, né? Você vê que tinha a lei ali do apedrejamento, por exemplo, não é verdade? Quem que apedrejava? Eram os próprios líderes religiosos. E eles agiam como polícia, vamos dizer, como poder ali de polícia, né? Eles poderiam condenar uma pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, por exemplo, ela foi pega em adultério, como é o caso da mulher, né? Que Jesus chega e impede que essa mulher seja apedrejada. Mas o destino da lei ali pelos judeus, né? Pela a sociedade de então, era o apedrejamento, né? Eles não estavam contra a lei, eles estavam agindo conforme a lei deles. Então era misturado. O judaísmo tinha essa mistura. Então olha aí os desafios de Mateus, né? Falando para um poder político religioso, né? Tinha interesse também, tem ou não tem? Quando tem homem, né? Quando tem homem, tem dinheiro, tem poder, tem interesse, né? Você fala, poxa, eu sou uma pessoa que adora a Deus, eu quero tudo puro. Mas quando mistura dinheiro, quando mistura poder, né? Às vezes o sexo, né? São aquelas coisas que vão desviando o homem, né? Das virtudes e da pureza. Então havia sim políticos, havia partidos, né? Então a gente tinha quem? Vocês lembram? Tinha os fariseus, né? Tinha os saduceus, né? Tinha os escribas, tinha vários partidos ali, cada um com uma radicalidade diferente, né? Cada um com um pensamento um pouco voltado para um lado ou para o outro. Era como se fossem partidos políticos dentro do poder religioso ali, né? Cada um puxando para um lado. Então, esse era um contexto. Então, vamos lá. O livro, ele é, só falando sobre como é distribuído o livro, ele é basicamente, ele é distribuído em 5 partes, né? Mateus cria ali um livro em 5 partes. Uns dizem que é para fazer menção à Torá, né? A Torá é para os judeus o que é para nós os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os judeus chamam de Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Esses livros são, para os judeus, são chamados de Torá, né? Então eles são importantes, é a lei para eles, né? Então, talvez
Mateus aqui tenha separado em 5 tópicos para fazer referência à Torá, né? Como se fosse uma leitura espiritualizada ali da vida de Jesus. Então, do capítulo 1 ao 3 o 3 é o prólogo, né? Então ele dá algumas informações, a genealogia, né? O nascimento de Cristo, essas coisas assim. Do 4 ao 7, anúncio do reino de Deus, né? É o anúncio do reino de Deus. Está incluso ali o Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte, que vai dar pano para manga aí, né? Nós vamos aprender bastante com o Sermão do Monte, o que significa aquelas coisas que Jesus fala ali, aquele ensinamento profundo, né? É um ensinamento muito profundo. Dá para a gente ficar o ano inteiro falando do Sermão do Monte, né? Se a gente bobear, a gente fica, né, nesse Sermão do Monte, muito rico. Do capítulo 8 ao 10, Jesus traz o reino para a vida das pessoas. É uma das pregações, né? Então, Mateus precisava dizer que Jesus era o Messias, era o rei, o Filho de Deus, e que ele traria o reino para a terra. Era uma profecia também, amém? Então, o reino é chegado, Jesus fala, é chegado o reino de Deus, né? Jesus ele se anuncia como a chegada do reino de Deus. Então, Mateus vai falar sobre isso do 8 ao 10, né? Do 11 ao 13, respostas a Jesus, né? Respostas a Jesus. Do 14 ao 20, as diferentes expectativas sobre o Messias, que a gente falou, né? Cada um tinha uma expectativa diferente sobre Jesus, sobre o Messias. E são essas 5 partes. E no final, ele termina com do 26 ao 28, são o desdobramento final, né? Que é o a última Páscoa, por exemplo, né, vai falar sobre a traição, a morte, a ressurreição e a grande comissão. Amém? Então esse livro termina com a grande comissão, como Marcos, né? Então esse é o resumo do livro que nós vamos começar a, a falar agora. Tem algumas aplicações aqui que eu não sei, talvez a gente deixe para o final. Eu tenho aqui algumas diferenças entre os evangelhos. Não sei se vale a pena citar. Não, vamos deixar isso aqui para o decorrer da coisa. Então vamos ficar só em Mateus. Mateus, então, é escrito aos judeus, né? Falando sobre o Messias é rei. Vamos ficar com Mateus por enquanto. Amém? Então agora acho que a gente pode começar. Temos uns minutinhos para a gente entrar propriamente no livro aí. Se ficou alguma dúvida sobre esse pano de fundo aí, esse panorama do momento ali histórico, né, e político da época, vocês me perguntem aí, tá? Agora ou depois. Fiquem à vontade. Então nós vamos começar aqui a observação do texto em si, né? Capítulo 1, do capítulo 1, versículo 1, né, até o 17, ele tem ali uma genealogia de Jesus, onde ele vai demonstrar que Jesus era aquele que viria da raiz de Davi, amém? Que Jesus era verdadeiramente aquele Messias profetizado, né? Ele teria que sair da raiz de Davi, etc, etc. Então ele mostra algumas coisas aqui. Não sei se vale a pena a gente ler. Tem nomes aqui diferentes, né? Não é uma genealogia completa, tá? Quando você lê genealogia na Bíblia, normalmente eles não se preocupam em ser, assim, literais em todas as pessoas da história, né? Eles não passam por todo mundo. Eles se preocupam com os mais importantes. Para eles, o símbolo, a cultura oriental ali, né, do judeu, a simbologia, o sentido da coisa é mais importante do que a literalidade, os números, né? Então eles aqui vão falar, ele vai falar aqui sobre alguns nomes, e ele vai dizer que são 14 gerações, e mais 14,
mas isso aqui já é uma referência dele da memória e não do texto em si. Então, se você contar aqui, às vezes você não vai achar 14, ok? Então, uma referência da memória que ele está chamando a atenção à tradição que eles têm, né? Além do texto, né? O judeu tinha muito mais a tradição do que o texto. Eles sabiam de cor a sua genealogia, né? Da onde eles vieram, os antepassados. Então, aqui é só um texto para ele, vamos dizer, relembrar que Jesus veio de Davi, ok? Então diz lá, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar e Pérez, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esdrom, Esdrom a Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naazon, Naazon a Salmão, Salmão gerou a Raabe e Boaz, a Raabe a Boaz. Aqui, ó, só um detalhe nesse versículo 5, é quando ele fala Raabe, Raabe é uma mulher. Normalmente não se cita mulher na genealogia, tá? Mas ele fez questão de citar Raabe porque Raabe era uma prostituta convertida. Olha que interessante. Olha como é o cristianismo, né? Então ele faz referência aqui a uma mulher porque ele está dizendo que Jesus ele restaura as pessoas. Amém? Ele Foi a já que mentiu e que aguardou os dois mensageiros na casa dela. Não é isso, ela? exato. Ah, É. tá entendendo tudo aí, Madalena. Tá vendo? Qualquer dúvida aí pergunte a Madalena, por favor. Não, não, não. Então, gente, é exatamente isso. Então, Raabe, ela foi reconhecida aqui olha que honra, né? Ela foi colocada aqui no Evangelho porque ela se converteu, amém? Ela se arrependeu dos seus maus caminhos, ela tomou posição para o lado de Jesus. Olha como isso é importante na vida de uma pessoa. Então, Salmão gerou de Raabe a Boaz, né? Então ele só cita Raabe aqui, continua, volta para os homens. Boaz de Ruth, outra pessoa, outra mulher importante, né? Gerou. Você vê que isso aqui na cultura judaica não seria nem assim aceito, né? Citando as mulheres aqui, que história é essa? Ficar citando as mulheres, né? É só agora, Dilson, nessa época presente que nós sofremos, porque antes nós reinávamos, né? Os homens eram ali, né, na frente. Agora não, nós somos oprimidos aí, né? É só as meninas É para lá, as meninas para cá, e a gente fica verdade, aí, mas a, né? a oração tem poder. Nesse desprestígio. Ainda bem, ainda bem que Jesus veio consertar isso. Ele apareceu primeiro com um bando de mulheres, agora nós somos poderosos. Para você Ai, ver a Ele preocupação, restaurou as mulheres. para ó, você ver a ó, preocupação de Jesus, mesmo naquela época. E hoje a gente tem que manter oração aqui, não tem jeito. ó a releitura. Você viu a É que releitura da as irmã aí? mulheres. Não esqueça que no mundo existe 7 mulheres e meia para um homem. É, Somos em maioria. tá bom, irmão. Viu? Eu quero dizer que foi só uma brincadeira, tá? Vocês podem ficar calmos. Ah, Vocês, não. vocês estão no comando, Olha o tá? chicote, hein, Davi? Olha o chicote. Não, 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 David. Não, Vocês não. estão no comando, a amizade continua a mesma, tá bom? Essa mulherada é brava, tá doido disso. Vamos ficar aqui quieto mesmo. Então, na cultura hebraica, isso aqui não seria nem admitido, né? Aqui ele cita Ruth, outra mulher, super importante, né, na história da igreja aí. Gerou Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, daqui fora a mulher de Urias, né? Ele faz muita referência a mulheres aqui, né? Foi um erro aqui um erro de Davi, né? Que gerou ali a Salomão, né? Salomão gerou a Roboão, Roboão a Obias, Obias a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel.
Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Aliúde, Aliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, no qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Aqui ele faz essa conta, né? De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Amém? Por que ele cita aqui? Porque os números são muito importantes também, né? Deus ali se comunicava por números, né? 7 era o número, né, de Deus, né? O número do homem era 6, né? Tanto é que o inimigo, né? Ele não chega a 7, ele não consegue, ele é 666, né? Então tem uma simbologia grande. E os judeus, inclusive, contra a vontade de Deus, eles praticam ali a cabala, né? Que nada mais é do que uma numerologia hebraica, né? Que envolve já misticismo, envolve ocultismo, coisas que nós não mexemos. Amém? Mas os judeus, muitos judeus, eles são adeptos aí da cabala. Então, os números, espiritualmente, tem muito a dizer, né? Apesar da gente não fazer referência ou nenhum misticismo com números, mas a Bíblia contém números e números com símbolos, né? Então ele fala que são 14 mais 14 mais 14 gerações. É interessante aí, não sei se vocês notaram, que ele está dizendo aqui a genealogia a partir de José, né? Ali que era Eu ia fazer essa pergunta. Então, por que aí Maria? Exato. Porque José... Maria que é a mãe de Jesus, não é José? Então, mas José era o pai, materialmente falando, socialmente falando. Sim. Socialmente falando, né? Você vê que, na Social. verdade, o pai de Jesus era o Espírito Santo, era Deus, né? Exatamente. Mas a cultura ali, Deus, ele respeita, ele observa ali a cultura, tanto é que ele providencia. Nós vamos ver agora aqui nos versículos seguintes, que Deus ele prepara José para estar com Maria, né? Nesses momentos difíceis. Mesmo José não sendo o pai biológico ali de Jesus. Mas a José é dado, vamos dizer, a honra de ser o pai ali, né? Humano de Jesus. Amém? Então, por isso, ele é respeitado assim nessa genealogia. Amém, gente? Não tem uma explicação matemática e lógica, tá bom? Isso é como Deus nos trata. Amém? Não me perguntem como é que Deus considera e como é que Deus faz essa consideração. A verdade é que Deus nos considera, mesmo nós não devendo ser considerados, né? Nós não deveríamos ser considerados, né? Mas Deus nos considera. Então, não há uma lógica nisso. Eu acho que José, mesmo não sendo pai de sangue, ele era honrado, né, como o pai dele, tanto é que a maioria das coisas foi, quando ele era pequeno, ele que mais ensinou Jesus as coisas, e como os homens eram muito, como é que fala? Mais importantes na cultura, né, eu acho que é uma honra, né, que Deus deu a ele como cabeça da casa, né, que não importa, geralmente, espiritualmente falando, o homem que é o sacerdote, que é o cabeça da casa, né? Então, foi essa honra que Deus deu a ele como sacerdote do lar. Amém. Eu acho, né? Amém. É assim. E aí tem lógica. Se a gente pensar que Maria não fez nada, vamos dizer, que merecesse, né, ser escolhida como a mãe de Jesus, José também não fez nada. Jesus usa Maria, concebida do Espírito Santo, pela graça de Deus, não por merecimento, né? E José também não por merecimento, pela graça, ele é ali honrado para ser o pai terreno de Jesus ali, para acompanhar Jesus no seu desenvolvimento. Amém? Então, assim, nós entendemos a nossa posição também, né? Nós somos enxertados, né?
lembra a palavra? Nós somos enxertados na videira verdadeira. Mesmo nós não sendo judeus, nós somos enxertados na videira. Lembra de Romanos, né? Então Yep. Jesus, ele nos... Eu posso fazer uma pergunta, mas Maria teve outros filhos, não teve? Teve. Mas aqui nós vamos perceber isso aqui. Não, eu pergunto porque para os católicos Maria teve o filho dela virgem e virgem ficou, não é? Não. Não se consegue eu nunca ouvi dizer a isso um na religião católico. católica. Yes, Eu nunca ouvi isso. Os católicos acham ok. que Maria é virgem e santa e que nunca teve outros filhos, nem teve contacto com homem nenhum, não é? Só gerou Jesus através do Espírito Santo e que José nunca lhe tocou. Se a gente for falar com eles que Maria teve outros filhos, aquilo dá uma desordem, não é? E é por isso que eu estou a perguntar, Maria teve outros filhos? Teve. Logo os versículos seguintes nós vamos perceber, nós vamos pegar aqui um versículo que vai deixar muito claro aqui a postura de José, e através da postura de José nós vamos perceber, amém? Que Maria não ficou virgem. Só uma pergunta porque Jesus foi casado? Não foi casado. Porque eu estava indo agora a ler aqui uma parte em que tem certas coisas que diz que Jesus foi casado com Madalena. Porque ele apareceu primeiro para Madalena, ele confiava muito em Madalena, ele se abria muito. Você lembra dos... Pois não. Mas isso não é, eu não sei, eu ainda agora estava a ler aqui na parte de Mateus, antes de Mateus, que fala nessa parte, que acharam alguns documentos, que muitos foram destruídos e outros foram achados ultimamente, em que fala que Jesus foi casado e teve família, mas para mim não é a aceito. Bíblia que você está? Você deve estar com outra Bíblia, né? Não, eu estava lendo na parte de... na parte daqui que fala de Mateus, antes de entrarmos em Mateus, não é? Que fala sobre essa parte. Não é bíblico isso aí, não é história bíblica, não pertence ao nosso cânon. Lembra? Vamos lembrar agora do nosso estudo anterior. Escritos, lembra dos evangelhos gnósticos, né? Pois. Então, muito dessas fábulas aí tem origem nos gnósticos, né? Ou em outros, nos essênios, ou alguns outros povos que houveram, que tinham ali, vamos dizer, histórias paralelas, né? Os muçulmanos, os islamitas, muitos eles advogam que Jesus, entre o período da infância e o começo do seu ministério, onde a Bíblia não fala, né, da vida de Jesus nesse período, que ele teria ido para a Índia, teria ido para algum país aí ter contato com doutrinas aí orientais, né, dos árabes, etc. Então tudo isso são falácias, né? São histórias que inventam, mas não tem nada a ver com a história, né? Se você pegar os historiadores mesmo, os contemporâneos aqui, mesmo esses escritos que nós estamos lendo, esse livro aqui foi escrito nas primeiras décadas depois, né, de Cristo ali, né? Cristo havia acabado de ser ali crucificado, né? Então nós temos aqui uma veracidade muito grande, né? Que omite totalmente essa falácia aí, né? Que Jesus teria sido casado, né? Então Jesus, para ser Deus, ele teve uma postura assim de não comprometimento com nada que fosse, vamos dizer, contaminado, né, na terra, né? E o matrimônio como
o desejo carnal, ele de alguma forma foi contaminado, né, na queda do homem, né? Então você não vê o homem casando com o propósito de, vamos dizer, se reproduzir ou amar uma mulher. Então isso foi muito contaminado, né? Então Jesus não teria lógica, né? Jesus se envolver com uma mulher porque ele era Deus. Ele tinha uma proposta muito objetiva na vinda da Terra, que era vencer o pecado, né? Era passar por uma vida sem pecado e ele não pecando, podendo morrer no lugar dos pecadores, né? Então é muito... Eu acho, dá licença, eu acho que essas coisas estão um pouco naquelas doutrinas que foram infiltrando no Evangelho desde sempre, né? E confunde um pouco as pessoas, né? Eu já vi, não sei, um documentário dizendo isso também, mas isso é tudo heresia, não está na palavra de Deus, né? Porque Jesus era Deus, então ele não. Pois, eu acho que sim, eu acho que Deus, como sendo, portanto, santo e puro, automaticamente ele não tem desejos carnais, não? Embora Claro. ele fosse uma pessoa que tivesse que comer, tivesse que se alimentar, porque tinha um corpo, né? Mas eu acho que nessa parte, mas é como eu digo, eu já li essa parte, por isso é que eu estou a perguntar. Porque eu tenho um comentário aqui para fazer, só para... Qual Bíblia você tem? Onde que você leu isso? Não, eu estou no telefone a ler o Mateus, né? Eu não estou na Bíblia, estou Depois você passa para a gente comentário, onde ela você tá viu lendo um isso. comentário. Exato. Você está lendo o comentário, não é a Bíblia. Um comentário que falou que como a Maria Madalena foi uma das mulheres que Deus ajudou bastante, que seria dito como Jesus tivesse casado com ela, né? Tudo que não está na Bíblia, a gente tem que tomar cuidado, porque são ensinamentos errados para confundir a gente, sabe? Yeah. A gente tem que focar no que está na palavra, né? Porque senão a gente se confunde bastante. Que nem a Maria, muita gente achar que ela teve uma vida normal depois, teve bastante filhos, né? Mas a gente vai ver em Mateus, né? Nada a ver. Sim. Né? Deixa eu comentar só uma coisa rapidinho aqui. Aqui fala que Jesus não casou, na realidade não casou, mas houveram alguns manuscritos 300 anos depois de pessoas que nem sequer conheciam Jesus e não sabiam de nada de Jesus. Então, manuscritos que foram escritos 300 anos depois que levaram essa impressão aí, mas é errado. Jesus nunca casou, nunca teve filho, nunca teve esposa. Amém. Amém, gente. Obrigado, Dilson. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, por isso que a gente estuda, a nossa teologia ela é conservadora, né? A nossa linha é conservadora, nós acreditamos no cânon, que é a Bíblia, né? Puramente. Nós cremos que Deus ilumina pessoas para interpretar a Bíblia, para estudar a Bíblia e, né, se aprofundar, mas nós não cremos em nenhuma palavra inerrante, ou seja, assim, é indiscutível a não ser a própria Bíblia, né? Então, o que houveram e sempre vai haver são escritos apócrifos, né? De pessoas que se diziam ser fulano de tal, por exemplo, o Evangelho de Judas, né? Então, ele foi escrito, como disse aí o Dilson, muito tempo depois de Judas. Ele usou o nome de Judas para dar credibilidade e foi escrito com uma ideia, uma doutrina por trás, vamos dizer, gnóstica, né? Que queria provar ali que Jesus, de alguma forma, ele se contaminou, ou ele não era humano, né? Ou Jesus não nasceu propriamente de mulher. Então havia esse interesse muito grande, principalmente dos gnósticos. Nós lembramos de Marcion aí, né? Que ele impunha essa questão, falava, olha, Jesus desceu, né? Desceu em tal lugar e tal. Então ele corta ali o Evangelho de Lucas e ele põe ali como se Jesus tivesse descido do céu.
e não descido de uma região para outra, né? Então ele distorce a Bíblia. E isso acontece até hoje, gente, né? Até hoje você pega algumas seitas que nós temos, né? A gente não gosta de citar nomes, mas tem seitas aí que acrescentam livros no Gênesis, por exemplo, falando sobre um discípulo, um profeta que viria, o tal de Joseph Smith, por exemplo, né? Então nós temos aí essas distorções que sempre houveram e sempre vão haver, porque se eu quero propagar uma ideia, eu preciso achar argumento. E se a Bíblia não me dá argumento, eu preciso criar esse argumento na Bíblia, ou preciso completar minha Bíblia. Aqui no Brasil, a gente teve uma polêmica de um pastor muito conhecido aqui, de uma igreja super séria, que foi se modernizando, se tornando intelectual, e ele disse há poucos meses aqui que a Bíblia precisava ser atualizada. E foi aqui um tremendo de um escândalo, né? Então ele foi ali, praticamente ele perdeu ali a sua posição no conselho da sua denominação, né? Ele foi expulso, vamos dizer, né? Praticamente da sua denominação, porque ele dizia que a Bíblia ela estava desatualizada. E uma pessoa super estudada, uma pessoa que até então era referência no meio cristão, né? Então, assim, nós temos hoje o desafio disso, de olharmos para a Bíblia. Nós sabemos que muita gente fala muita coisa, tenta tirar a divindade de Cristo, né? Sempre que você vê alguém tentando tirar a divindade de Cristo, você desconfie. Amém? Você desconfie porque não com certeza essa pessoa está sendo usada pelo maligno. Jesus era Deus. Desculpem lá a gente estar fazendo essas perguntas, mas é que como a gente está aqui para trocar ideias e aprender um pouco, então é bom a gente fazer essas perguntas para uma pessoa que tem mais conhecimento do que nós sobre a Bíblia, né? É ótimo. Então, não é que eu queira dizer que isso acontece, eu estou fazendo uma pergunta para esclarecer umas dúvidas. Eu gostei muito, Adelaide, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas aqui. Às vezes a pessoa fica meio encabulada de perguntar, de colocar, mas a gente aqui, a gente tá entre família aqui, pode ficar tranquila, né? É importante a gente perguntar, a gente tirar dúvidas, porque o inimigo, ele é, vamos dizer, sorrateiro, né? Ele é realmente astuto, né? Então ele vai ali, às vezes, com um errinho, né? De uma vírgula ali, às vezes ele transforma toda a nossa mente, a nossa perspectiva de Deus. É o que nós vamos ver, que a perspectiva de Jesus, por que os judeus não aceitaram Jesus como Messias? Porque a perspectiva era totalmente diferente. Não era uma perspectiva que Deus colocou, mas é uma perspectiva que eles se colocaram, né? Eles colocaram uma ansiedade no coração, um desejo tão grande de vingança contra os romanos ali, que eles não aceitavam Jesus que não ia quebrar o pau. Eles queriam Jesus que fosse para cima, né? Que resolvesse o negócio logo. Amém? Gente, então, pelo Davi, horário... Davi, só mais um pontinho muito importante aqui, que tem muito a ver com a nossa vida de hoje, né? Aqui fala que 300 anos depois de Cristo começaram essas filosofias, e nós temos essas filosofias até hoje, né? Que levam as pessoas a caminhos diferentes e acreditar de maneiras diferentes. Então, essas filosofias, essas falas, esses manuscritos foram depois da época de Jesus, 300 anos depois, e começou pessoas, como é que fala? Questionar, mas também criar filosofias, que aí, então, até hoje, nós temos esses tipos de filosofias, pessoas que acreditam em certas coisas, depois, no final das contas, sabem que o único Deus, o único provedor, o único salvador é Jesus, né? Então, é onde talvez o princípio das filosofias naquele tempo até hoje, que a gente ouve isso também. Nesse caso específico, né? Por quê? Porque ficaria muito difícil para alguém dizer, né? Para pessoas que conheceram Jesus, para uma geração que estava ali colada, dizer que Jesus teve mulher, porque as pessoas sabiam que não.
né? Então, o tempo foi o que aconteceu na história da igreja, né? Você vê que as heresias elas foram aí se multiplicando conforme Jesus a história foi se distanciando de Jesus, né? Porque as pessoas já não tinham mais a referência ocular ali, pessoas que viram Jesus defender, pregar, viram Jesus na sua ideia original. Então as pessoas já começaram a ficar distante da ideia de Jesus. Por quê? Porque o tempo foi, né? Elas não tiveram ali a experiência pessoal, né? Ou pessoas que estiveram perto. Então vai modificando. É o que a gente chama a gente brincava quando era criança do telefone sem fio, né? Você fala uma história no ouvido de um, aí o outro fala no ouvido de outro. Não sei se em Portugal acho que tem essa brincadeira também. Aí quando chega na última pessoa, a conversa é totalmente outra, né? Então a história é assim também, né? A gente vai, o inimigo vai sutilmente ali colocando caraminhola na nossa cabeça e daqui a pouco a gente acredita que Jesus era diferente. Outra coisa também, se vocês tiverem tempo de ver o filme, o que acontece as pessoas não tinham acesso à Bíblia, né, a palavra de Deus. Era uma só, que eu não sei se era o padre, se eram os monges, que passavam para as pessoas aquilo. Depois de um tempo que começou a haver... começaram a imprimir em outras línguas, mas nesse tempo de Jesus, quando ele falou com os discípulos, até a igreja, né, ter uma Bíblia para todo mundo, quer dizer, as pessoas morreram, quem viram Jesus morreram, então foi realmente caindo um pouco no esquecimento, porque era uma Bíblia só. Aí depois que todo mundo começou a ter realmente a palavra de Deus outra vez, né? Então, as doutrinas erradas, os pensamentos errados foi surgindo e foram colocando dentro mesmo, né, da religião, aí coloca a política, aí coloca, né, a corrupção por dinheiro. Então, se vocês verem aquele filme, vocês vão ver exatamente isso que nós estamos falando, os enganos, as mentiras, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, e era só em latim. Depois que eles começaram a imprimir elas, é muito interessante o filme. Entendeu? Lutero, né, fez a primeira tradução para a língua popular. Lutero fez a primeira tradução. Aquilo que a Marta mandou realmente é muito bom. Acho que todos deviam ver, porque esclarece muita coisa, porque houve uma época em que eles escondiam a Bíblia para as pessoas não terem conhecimento. Verdade, verdade. É isso mesmo. É bem interessante aquele documentário, é bem interessante e é verdadeiro. Adorei, Marta, adorei. Eu tinha esquecido desse filme, eu esqueci o nome. Aí um dia desse eu estava lembrando, eu lembrei o nome. Aí eu anotei, aí eu achei em português também. Eu acho que vocês todos deviam ver, é muito interessante. Tem que ver, que vai esclarecer muita dúvida mesmo, porque são professores, historiadores, são gente que estudou, são gente que viu os pergaminhos, entendeu? Então, eles têm provas, então é maravilhoso, aquilo esclarece muita coisa para a gente, né? É muito legal. Muito legal mesmo. Então é isso, nosso horário se foi. Se foi. Nós vamos, foi bom, né? A conversa foi boa hoje. Assim, nós temos aí, então nós vamos ver no final do capítulo 1, que nós nem terminamos o 1, veja só. Nós vamos ver aí essa questão do anjo conversando ali com José, né? Dizendo, peraí, não vai largar Maria, né? O que está nela é do Espírito Santo. Aí vai falar aquilo que nós queremos saber, que ele não a conheceu até que ela tivesse concebido. Amém? Nós vamos ver o que é esse conheceu, né? Como eles usavam esse verbo conhecer, o que significa isso. Talvez alguns de vocês já saibam. Aí nós vamos descobrir o mistério de Maria, se ela permaneceu virgem ou não. Ok. Cenas do próximo então capítulo. Eu vou orar. Desculpa. Então, gente, tem também aquela